Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós conversamos sobre a questão do negro dentro da universidade. Nosso convidado é o professor da Unesp em Araraquara, Dagoberto José Fonseca. Professor Dagoberto, muito obrigada por sua participação aqui no Diálogos. É um prazer estar aqui conversando com vocês e de modo que a gente possa dialogar sobre as questões mais importantes da universidade no que diz respeito à população negra e africana. Professor, na sua percepção, enquanto um estudioso do tema, um ativista, podemos dizer assim, dessa causa negra, como que o senhor vê essa inserção do negro dentro das universidades brasileiras hoje? Olha, eu vejo com uma perspectiva bastante otimista, né, diante daquilo que eu vi a partir dos anos 80. Nós tivemos, nos anos 80, ainda uma população negra muito diminuída, muito invisível na universidade pública brasileira e privada também. Dos anos 90 para cá, nós temos, de fato, dentro das universidades privadas, um número acentuado de população negra e nas universidades públicas também, sobretudo no estado de São Paulo, um aumento gradativo que é fundamental que se tenha, até em função de reconhecimento de uma luta da população negra e do movimento negro contemporâneo. E que ações a nossa universidade, a Unesp, ela tem tido, além das cotas para o ingresso desses alunos, para receber muitos intercambistas, né, de nações africanas? Que ações são essas para que a gente tenha cada vez mais essa inserção do negro nas nossas universidades? Olha, você tem uma questão na universidade, que é o sistema de reserva de vagas, né, as cotas para a população preta, parda e indígena, é de fato um processo lento, gradual, contínuo, e nós queremos que seja permanente. Permanente no sentido de que a gente possa construir uma política pública no interior da universidade que atenda, de fato, uma demanda histórica, né, da sociedade brasileira. Não é de uma população A, B, C ou D. É de uma sociedade brasileira que precisa, de fato, ser atendida na sua demanda reprimida. A outra questão é que essa permanência seja, de fato, uma política social da universidade que possa atender, de fato, essa realidade para a melhoria da universidade, mas também para a melhoria da própria sociedade. O que isso nos coloca, de fato, uma inserção de uma população negra brasileira, e nesse caso especificamente de uma população negra brasileira residente no estado de São Paulo, mas fundamentalmente de uma população que dialogue com todos os demais da sociedade brasileira, e nós temos aí também, enquanto política, a questão da internacionalização. E essa internacionalização nos coloca diante de um processo, que é a cooperação internacional, que a universidade caminha em passos ainda lentos no que diz respeito a uma demanda que é trazer população de estudantes africanos para a nossa universidade. Tem aumentado, mas ainda é um processo que está localizado em algumas unidades da Unesp. Nós precisamos ampliar essa demanda também de estudantes africanos por todas as toda a universidade e campi da nossa universidade, da própria Unesp. De modo que Araraquara hoje concentra na Faculdade de Ciências e Letras o maior número de estudantes africanos da Unesp. Isso significa algo em torno de 20 estudantes. Nós precisamos ter muito mais do que isso. Qual seria um número, professor, se a gente pudesse dar uma estimativa? Se a gente pudesse fazer uma estimativa de negros africanos na Unesp hoje, eu diria que chegaria a algo em torno de 100. Né? Nós poderíamos ampliar e muito a nossa capacidade de atendimento dessa demanda, sobretudo aqueles que vêm dos países africanos de língua oficial portuguesa. Né? Porque aí a barreira linguística não seria um problema. A barreira linguística continua sendo um problema, porque nem tudo que eles dizem nós entendemos e nem tudo que nós falamos eles entendem. Até porque o português é uma língua muito rica, muito diversificada. Então, mas este é um processo que nos coloca de maneira muito próxima a este português que nos irmana, né? Por mais diferenças que possam existir na língua portuguesa, ela nos aproxima e nos coloca no mesmo pé de condição de dialogar para pensarmos o futuro. E nesse sentido, o senhor coordena o Cladim, que é um centro para trabalhar essa questão da cultura africana. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as ações, pensando nesses intercambistas que vêm para a nossa universidade, e também dos negros que aqui estão. Então, nós precisamos considerar um processo histórico que aconteceu em Araraquara. Araraquara, a partir de 2006, se vê diante de uma encruzilhada. Tá? E eu, nesse sentido, estava nessa encruzilhada. Na medida que estava supervisionando o NUP,
do GT de trabalho... Que é o núcleo da Unesp de pesquisa e extensão. Isso, lá de Araraquara, né? O GT de trabalho, o grupo de trabalho, e fazendo a coordenação executiva do NUP na Unesp como um todo. A demanda que vem é justamente a demanda do diretor da Faculdade de Ciências e Letras, né, o professor Cláudio Gomide, né, recentemente falecido, que traz uma questão que está chegando e vai continuar a chegar mais estudantes africanos para a universidade e para cá, para a Faculdade de Ciências e Letras, e nós precisamos construir uma política de atendimento e de acolhimento a esses estudantes africanos. O NUP, que eu coordenava, tinha estabelecido ao longo desde sua criação de 2000, né, uma política para pensar o negro no Brasil. Então, esses africanos que chegavam não conseguiam ter essa entrada, esse acolhimento no NUP. Então, nós precisamos, aí nesse sentido, em Araraquara, nós construímos o Centro de Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora Negra, o CLADIM, para que a gente pudesse pensar as culturas e as línguas africanas e pensar a diáspora negra como um todo, mas, sobretudo, o Brasil, de modo que nós estabelecemos uma relação África-Brasil, Brasil-África. E dentro desse processo nós constituímos a possibilidade de que esta relação fosse uma relação de participação, de corresponsabilidade entre os estudantes brasileiros presentes no NUP e aqueles que estavam chegando para que a gente pudesse formar, de fato, o CLADIM. Então, essa relação entre brasileiros e africanos, estabelecida entre NUP e CLADIM, nos deu as bases para construirmos vários grupos de trabalho dentro do NUP de Araraquara, da FCL e do próprio CLADIM. Então, de modo que o Centro CLADIM é algo que nasce em 2007. E com o CLADIM vai surgir, em 2009, a junção, que é o LEAD, o Laboratório de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e da Diversidade. Então, a Unesp ela acaba abarcando aí várias ações para promover essa inserção e também possibilitando a permanência desses alunos, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos faz um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje aqui no estúdio nós recebemos o professor Dagoberto José Fonseca para falar da questão do negro dentro da universidade. Professor, nós comentamos a atuação que a Unesp tem tido, um certo até pioneirismo, podemos dizer, ao se preocupar com a questão da cultura africana, de receber bem esses alunos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco quais ações são desenvolvidas no nível do NUP e também pelo CLADIM e pelo laboratório de vocês na Unesp em Araraquara. Olha, eu diria que você coloca a questão de uma maneira bastante importante, né, significativa, o fato do pioneirismo. De fato, diversas universidades já tinham, inclusive a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a própria Unesp, trazido para dentro do seu seio estudantes africanos, mas, no entanto, essas universidades não trabalharam no sentido de respeitar a possibilidade de se entender a própria cultura e a própria língua na dimensão que nós estamos fazendo em Araraquara. Não é nenhum demérito delas isso, né? Mas nós procuramos aprender com os erros dos outros. Então, nesse sentido, o que nós estabelecemos, como eu dizia no bloco anterior, a corresponsabilidade entre estudantes. Estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação. Nós chegamos ao ponto, em Araraquara, em 2007, por isso também a questão do CLADIM, de termos no NUP algo em torno de 40 estudantes, sob a minha coordenação, para além de estar coordenando todo o NUP na universidade. Este processo demandava de mim um esforço hercúleo, além do que eu morava em São Paulo. Tá? Isso fez com que eu chamasse os estudantes de pós-graduação, do mestrado, que eram meus orientandos e que eram membros do próprio NUP, a dividir comigo os meus esforços. Esses esforços divididos estabeleceu, portanto, diversos grupos de estudos e pesquisas. Esses grupos de pesquisas também foi uma demanda que os estudantes assumiram para si. A Ana Lúcia Pereira, orientando a minha do doutorado, à época, hoje professora da Universidade Federal do Tocantins,
assumiu a tarefa de fazer o processo de acolhimento dos estudantes africanos. Portanto, entender a realidade dos africanos, conceber essa realidade para dentro da nossa própria realidade e considerarmos alguns desafios. O primeiro desafio, aonde esses estudantes vão morar? Nós tivemos em Araraquara situações dramáticas de estudantes africanos chegando sem que houvesse de fato uma recepção, estudantes africanos dormindo na quadra, estudantes africanos sem um processo de ter uma casa. Portanto, este processo todo gerou uma mobilização da gestão de José Luiz Biselli à época, Luiz Amaral, né, de entendimento dessa realidade, e nós conseguindo entender o que estava acontecendo. Havia um racismo na cidade, e há um racismo na cidade, que impedia os estudantes africanos terem o aluguel de suas casas. Eles eram incorporados a outras moradias, mas eles não podiam assumir nenhuma moradia porque não tinham fiador, não tinha avalista. Então nós fizemos uma ação, a professora Ana Lúcia Pereira assumiu inclusive ser fiadora de casas para esses estudantes, para além de conceber um processo de leitura sistêmica de obras africanas para o diálogo acontecer e eles também lerem a realidade brasileira. Portanto, isso nós temos mantido em Araraquara. E esse é um processo que a gente está construindo dia após dia. Isso tem feito com que a FCL Araraquara tenha um processo de construção dinâmico para assumir essa realidade com todas as críticas, com todas as deficiências que a gente possa encontrar, mas há um processo nessa gestão de assumir um pouco essa realidade que vem de uma gestão anterior e de uma demanda que vem desde 2006 conosco. Para entender um pouco mais, então, professor, como se dá essa recepção e as parcerias que vocês estabelecem com entidades como o Portal África, nós conversamos no ponto de contato de hoje com intercambistas africanos e também com o Washington do Portal África. Vamos ouvi-los. Eu sou intercambista de Guiné-Bissau, eu vim cursar administração pública aqui no Brasil, porque a área não existe no meu país. Existem outras áreas, mas essa área especificamente não existe. Aí, quando cheguei aqui, fui recebido pelo professor Dagoberto, que é coordenador do NUP, e ele me convidou a fazer parte desse grupo. E esse grupo, por incrível que seja, me fez conhecer mais a minha realidade, África, continente e o meu país. Por quê? Porque no meu país a gente não estuda, a gente não é focado muito, a nossa educação não nos foca muito a estudar a nossa própria realidade. Então, a gente acaba estudando mais autores ocidentais, realidades ocidentais. Então, o NUP me fez conhecer verdade a África, através das literaturas que o professor Dagoberto recomenda, porque esse é o objetivo do NUP, estudos afros e africanos, e com essas demandas fui adequando as literaturas recomendadas pelo professor com a minha área. Eu comecei a pesquisar autores que estudam sobre governança africana, política, economia, grandes líderes africanos que lutaram pela independência e os grandes líderes africanos que foram de referência como Nelson Mandela e mais outros. Então, o NUP me ajudou nesse sentido, me fez situar cientificamente o que tem que me preocupar. Eu vou fazer administração pública e vou voltar para o meu país trabalhar, então eu tenho que focar mais em conhecer o meu país e não a realidade dos outros. E isso foi fantástico para mim, isso vou levar isso para a vida inteira. Inclusive, hoje eu sou secretário do Grupo de Estudos e Pesquisa União Africana, GEPUA, que está vinculado à NUP. E esse grupo tem como foco promover as pesquisas que a gente vem produzindo na nossa academia sobre o nosso continente, sobre cada um, sobre o país que cada um pertence. Porque durante o curso eu leio mais realidade brasileira, né? Então tenho que tentar relacionar o que eu leio no meu curso com o que é da minha realidade. Então fui levando essas duas formas de estudar em paralelo, graças à NUP. Então, isso foi muito bom.
Eu cheguei no Brasil no ano passado, 2014. E o que faço aqui, o que me fez vir aqui são estudos. Eu estudo na Unesp de Araraquara e estou no programa de Ciências Sociais. Eu faço doutorado em Ciências Sociais. Então, é um programa muito interessante. Eu acho que é uma experiência muito boa que eu estou a ter dentro do programa. Como podem saber, no meu país, Moçambique, a demanda por fazer estudos fora é muito maior. São muitos os estudantes que pretendem, nos últimos anos, estudar fora de Moçambique. Então, eu acho que foi um momento importante ou ímpar para mim, porque uma vez que são muitos que procuram estudos fora, eu tendo sido um dos poucos que consegui. Então, eu acho uma boa experiência ter conseguido a bolsa, o convênio e vir estudar aqui no Brasil. A minha experiência aqui no Brasil é positiva. São vários os pontos que eu acho que dá para estar no convênio. Primeiro é que a universidade na qual eu estou, a Unesp, é uma das melhores universidades aqui no Brasil. E além disso é que fazer o curso de pós-graduação no meu país acarretaria seria muito custo para mim. Venho de família não assim rica, mas pronto, que seria difícil pagar os estudos. Então, eu acho que o convênio para mim foi muito importante nesse sentido. Essa parceria começou desde 2008. Né? A gente já trabalhava como gestor de igualdade racial na prefeitura de Araraquara. Aí criamos o Portal Áfricas, que hoje é uma referência nacional, com quase 3 milhões de visitas mês, 210 mil seguidores só nas redes sociais, principalmente no Facebook. Então nós criamos essa parceria com a ideia de criar um conteúdo mais específico na questão racial, tanto para a África como também para a questão racial aqui no Brasil, dos brasileiros. O importante dessa parceria é que eles trazem uma realidade que a gente não vive e vice-versa, a gente também consegue passar para eles a nossa realidade. E esse intercâmbio é fundamental para a gente ver em alguns momentos que as ações ou a falta das ações são iguais, tanto aqui como lá. Isso surgiu somente nessa parceria e outras coisas que a gente está desenvolvendo a partir de 2016, que a gente vai começar a fazer algumas entrevistas, focar um pouquinho mais a questão africana aqui no Brasil. E é fundamental você ter uma universidade por trás, com todo o conhecimento e desenvolvimento que ela está fazendo nos últimos 10, 15 anos, né? Isso é importante. Professor, diante dessa manifestação da importância desse tipo de trabalho que vocês têm desenvolvido, eu quero saber quais são os planos, né, tanto do NUP quanto do Cladim, para a inserção cada vez maior desse negro na universidade, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre a questão do negro dentro das universidades, especialmente aqui na Unesp, com um professor de Araraquara, Dagoberto José Fonseca. Professor, nós ouvimos então no último bloco o Austin, que é responsável pelo Portal Áfricas, que estabelece uma parceria com vocês, e também 2 intercambistas que estão lá atuando dentro da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, cada um com a sua expertise, com o tempo aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância de parcerias que visam a divulgação da questão do negro, como acontece com o Portal Áfricas. Olha, eu considero que aquilo que nós estamos fazendo na FCL Araraquara é um processo bastante importante no sentido de que a difusão de conhecimento que os estudantes africanos trazem para nós. Não é verdade e não é o fato de que eles venham fazer aqui o intercâmbio de maneira passiva. Eles vêm fazer o intercâmbio de maneira muito ativa. E esse conjunto de conhecimentos que eles trazem, de saberes que eles trazem, de leituras que eles fazem, de teorias e metodologias, são fundamentais para nós repensarmos a nossa própria universidade, a nossa maneira de fazer as coisas. Isso tem estabelecido para nós uma dinâmica importante em Araraquara, que é a ida dos estudantes africanos para as escolas, né? Para as diversas instituições, para a Câmara Municipal de Araraquara, para dialogar com os vereadores, falarem um pouco sobre a sua realidade, né? E utilizarem um instrumento da Câmara Municipal, que é, portanto, a TV Câmara, que pega toda a cidade.
né, a parceria com o Portal Áfricas para que eles possam falar juntamente ao portal no sentido de abarcar todo o mundo. Então, de modo que ações como essa são fundamentais. A ida deles para a Câmara com a parceria do portal e com a TV Câmara nos dá conta de a gente fazer debate em tempo real, né? Isso nos coloca de modo a estabelecer uma relação com as sociedades africanas, com o mundo. Recentemente fizemos uma atividade na nossa Semana Acadêmica Africana, onde 2 painelistas participaram do evento na nossa parceria com a universidade, que é a Uniara, né, o Centro Universitário de Araraquara, que é a Uniara, uma parceria muito importante. 2 panelistas participaram estando em Moçambique, falando de Moçambique para estudantes de comunicação. Então, de modo o que seria a comunicação em Moçambique, né? Então, encheu o plenário, né? Porque há uma necessidade de conhecimento, né, deste lado. Esse intercâmbio, que é essa troca que é fundamental. fundamental. Essa troca que é fundamental e nós possamos potencializar isso. Então, essa potencialidade nós estamos construindo com o Portal Áfricas, nós queremos construir isso em toda a universidade, com o apoio da TV da Unesp, no sentido de que a gente possa estabelecer uma dinâmica de construção onde a gente possa ter uma África diferente daquilo que a grande mídia apresenta. E o que o senhor espera com relação às políticas dentro da própria universidade para ampliar essas ações que já estão em desenvolvimento? Eu acredito que essas políticas façam com que a gente consiga olhar menos ou exclusivamente para a Europa ou para os Estados Unidos, mas que a gente consiga olhar fundamentalmente para o continente africano e estabelecermos uma relação sul-sul que seja uma relação parceira, uma relação de solidariedade, mas uma relação de troca de conhecimento. E para esses alunos, principalmente os africanos que aqui vêm ao Brasil estudar e compartilhar suas experiências e a sua cultura? O fundamental é que a gente construa uma possibilidade de que eles tenham um conhecimento que eles vieram buscar aqui e a possibilidade de voltar aos seus países e construírem um projeto de Estado-nação melhor do que aqueles que eles quando saíram. Então, de modo que eles possam ser também agentes ativos na construção desse projeto de sociedade que eles vieram trazer aqui para nós e que nós estamos devolvendo para eles diversas questões, diversas dúvidas, mas, sobretudo, diversas inquietações para que eles possam construir um futuro que é sempre incerto, mas ele é sempre possível. E para os alunos negros brasileiros? Para os alunos negros brasileiros, eu diria para você que nós temos uma questão fundamental, que é pensarmos como estabelecer essa relação entre África e Brasil e que esses estudantes africanos e estudantes negros possam cruzar o Atlântico, né? Hoje, os estudantes africanos vêm ao Brasil. Nós precisamos fazer com que os estudantes da universidade, negros e não negros, possam cruzar o Atlântico e conhecer essa África. Vários docentes já começam a fazer isso, né? Eu já estive mais de 10 vezes em Angola. Eu estou indo agora em outubro novamente a Moçambique, né? Ou seja, esta relação ela é importante e nós estamos construindo, portanto, parcerias, né, com universidades africanas para que a gente possa também estabelecer esta relação parceira com instituições, não com pessoas, mas com instituições como a universidade merece e precisa. Professor, que então desejo sorte nessa empreitada e conte com a gente para aquilo que o senhor precisar, parabenizando pelo trabalho e muito agradecendo a sua participação aqui no programa Diálogos. Ok, eu espero sempre a contribuição e a parceria com essa instituição que é a TV da Unesp. Muito obrigada, professor. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais a questão do negro na universidade, especialmente aqui na Unesp, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. Bye.